Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Justiça e Trabalho, uma produção do TRT 21, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Aqui você fica sabendo das principais notícias da semana sobre a Justiça do Trabalho Potiguar. Nessa edição, você vai ver que o TRT-RN retomou o trabalho presencial com algumas restrições. Justiça do Trabalho Potiguar anula contrato temporário e decide por estabilidade de gestante. Tribunal Superior do Trabalho apresenta a versão atualizada do processo judicial eletrônico. Nós vamos mostrar também que desde o mês de dezembro é obrigatório apresentar comprovante de vacinação para ter acesso às dependências do TRT-RN. E ainda hoje você confere uma entrevista com a desembargadora Zuila Dutra, do TRT da 8ª Região. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está no ar. Diante do avanço da variante Ômicron e da variante do vírus influenza H3N2 no Rio Grande do Norte, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia da Covid-19 do TRT-RN decidiram que a retomada das atividades presenciais no tribunal deve ser de no máximo 60% e que os servidores deem preferência ao trabalho remoto. Veja mais detalhes na matéria. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia da Covid-19 do TRT-RN decidiram, em reunião realizada na tarde do dia 17 deste mês, que durante o período de 18 de janeiro a 14 de fevereiro, os servidores desenvolvam suas atividades preferencialmente de forma remota, observando o percentual máximo de 60% para o trabalho presencial, é o que explica o juiz auxiliar da presidência, Cássio Manuel. Após deliberação e sendo ouvido o setor médico, entendeu que há uma necessidade do ajuste do último ato que regulamentava as atividades de retomada, no sentido de fixar um percentual de até 60% de comparecimento presencial dos servidores e, em relação às audiências, que elas preferencialmente ocorram na modalidade telepresencial, em razão aí do alto índice de contaminação recente de Covid e também do vírus da gripe. Se tentou com essa medida diminuir o fluxo de pessoas aqui no complexo. A medida foi publicada pelo ato conjunto do TRT 21, número 01/2022, e considerou o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e da variante vírus influenza H3N2 no Rio Grande do Norte. No período definido na publicação, as audiências de instrução devem ocorrer no formato telepresencial, cabendo ao juiz do feito, quando considerar necessário, adotar as formas presencial e semipresencial em caráter excepcional, com observância dos requisitos previstos no plano de retomada aprovado pelo ato conjunto. O atendimento presencial continua sendo ofertado para a população que comparecer ao tribunal, mas o recomendado neste momento é dar prioridade ao atendimento online através do balcão virtual. Os serviços que são prestados pelo tribunal vão continuar acontecendo de forma normal. Então, o cidadão ele tem o teleatendimento por meio do balcão virtual, do WhatsApp Business e também, se ele for necessário o comparecimento, como eu falei, o atendimento das 7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira. O TRT-RN precisou recuar no percentual do plano de retomada gradual das atividades presenciais diante da situação da pandemia, mas após o dia 14 de fevereiro, uma nova análise deve ser realizada pelo Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação ao trabalho presencial. O comitê ele faz reuniões periódicas, então na próxima reunião vai se avaliar a situação de contexto, como é que estão o número de casos, o número de contaminações, para verificar se a gente volta à situação para chegar até os 100% e retomar as audiências presenciais. Desde o dia 1º de dezembro de 2021, magistrados, servidores, terceirizados e toda a população que precisar acessar as dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal e no interior
precisarão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscara de proteção facial segue obrigatório para entrada e permanência nas dependências do tribunal. Essa exigência continua sendo mantida, tá certo? O acesso para a população em geral para o atendimento presencial exige que esteja portando o comprovante de vacina. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 21ª Região, anulou o contrato temporário de uma empregada em período gestacional, reconhecendo o direito à licença maternidade e ao recebimento de indenização dos 9 meses de estabilidade não usufruída. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento inicial da terceira vara do trabalho de Mossoró. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região anulou o contrato temporário de uma empregada grávida, reconhecendo o direito dela à licença maternidade e ao recebimento de indenização referente aos 9 meses de estabilidade não usufruída. O desembargador Eduardo Serrano da Rocha afirmou que, no caso, a contratação se deu sem observância dos requisitos formais do contrato de trabalho temporário, estabelecido pela Lei nº 6.019, de 1974. O desembargador destacou ainda o fato do contrato ter sido firmado em abril de 2020. Isso após a assinatura da carteira de trabalho e o começo da prestação de serviço da autora do processo como promotora de vendas em janeiro do mesmo ano. No recurso ao TRT-RN, a empresa alegou ser incabível a estabilidade provisória destinada às gestantes, solicitada pela empregada, devido à natureza temporária do contrato de trabalho terceirizado. No entanto, para o desembargador, dentro das exigências no artigo 11 da Lei do Trabalho Temporário, tendo a avença sido formalizada apenas à época da dispensa da empregada, ficou caracterizada a irregularidade do contrato temporário. Além disso, o contrato prevê expressamente a prorrogação automática após o prazo inicial de 1 ano, o que, de acordo com o magistrado, descaracteriza o requisito da necessidade transitória de pessoal permanente ou do acréscimo extraordinário de serviços. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento inicial da terceira vara do trabalho de Mossoró. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho apresentaram no ano passado a versão do processo judicial eletrônico 2.7. Todas as novidades da atualização do PJE são tanto para servidores e magistrados quanto advogados e procuradores. A diretora da Divisão de Apoio ao PJE do TRT-RN conversou com a nossa equipe e pontuou as principais mudanças. Nos tribunais regionais do trabalho no Brasil, o sistema processual eletrônico é uma realidade nos serviços há 10 anos antes mesmo da pandemia. Recentemente, ele sofreu uma nova atualização para a versão 2.7, com novas funcionalidades para juízes, advogados e servidores. E ela traz muitas novidades, principalmente para os nossos usuários externos, os advogados. E é sobre elas assim que eu gostaria de falar mais profundamente, que é uma mudança no painel dos advogados. Eles agora, no momento do protocolo de ação, a tela deles vai estar diferente. Já vai estar na plataforma do PJE 2.x. A principal mudança nesta versão é direcionada ao público externo, os advogados, que agora podem escolher se os processos protocolados serão apreciados pelo juízo 100% digital ou não. No Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, até então, as varas de Açu e Caicó aceitavam os processos no juízo 100% digital, segundo a diretora da Divisão de Apoio ao PJE, Divanda Cavalcante. Então, os advogados, nesse momento do protocolo, deverão ter bastante cuidado, porque a opção para juízo 100% digital, ela vai vir marcada. Então, os advogados devem desmarcar se, por acaso, a ação deles for protocolada com marca de Natal, de Mossoró, ou as outras que não
ASU ou CAICO. Ainda dentro das atualizações, também será possível copiar todos os documentos de todos os processos da base do Tribunal do Trabalho, independentemente do status de publicidade. Além disso, os advogados poderão anexar arquivos de mídia na plataforma. O formato desses arquivos, que antes o PJE só aceitava arquivos .pdf, agora eles vão aceitar .mp3 e mp4, né, num tamanho máximo de 200 megabytes. Agora, uma coisa importante para dizer para os advogados é que eles só conseguem anexar essas mídias no momento do protocolo da ação. Tá? Então, durante o curso do processo, eles não vão conseguir fazer essa juntada. Por quê? Porque a juntada de documentos de peticionamento no curso do processo ainda não foi migrado para essa nova plataforma da versão 2x. O processo judicial eletrônico reduz a burocracia que envolve a tramitação de processos em papel físico e gera uma economia significativa para o poder público. Vamos para o intervalo e na volta você confere mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e uma entrevista com a desembargadora Zuila Dutra, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Tendo em vista o cenário pandêmico, desde o mês de dezembro do ano passado, para ingressar no tribunal e nas unidades judiciárias da capital e também do interior do estado, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscaras. Nossa equipe conversou com o juiz do trabalho Décio Teixeira, que falou sobre essa resolução. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte vai passar a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 a partir de 1º de dezembro. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia, que aconteceu no dia 22 de novembro. Nesse encontro, ficou definido que, para entrar nas dependências do tribunal, qualquer pessoa precisa comprovar que se vacinou contra a Covid. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de dezembro nas unidades judiciárias e administrativas da capital e do interior do estado. Essa orientação já vem através de um ato que foi publicado pelo TST, também no mesmo sentido, e restringir a entrada apenas àquelas pessoas que apresentam o atestado de vacinação, e aqueles que não têm o atestado de vacinação também poderão ter acesso, desde que apresentem o exame do PCR, né, com aquele prazo de 72 horas antes da visita, como é de praxe já em todos os locais que exigem esse tipo de medida para que a pessoa tenha acesso ao órgão. São válidas todas as comprovações que sejam oficiais, né, tanto no RN Mais Vacina como no site do SUS, onde também tem o cadastro dos vacinados. Também a pessoa pode apresentar o seu cartão de vacinação, né, aquele carimbado com o seu nome, e acompanhado de um documento, né, que comprove que aquele cartão refere-se àquela pessoa. Então, de toda forma, qualquer desses comprovantes devem ser aceitos para que a pessoa tenha acesso ao fórum. O uso de máscaras de proteção dentro do TRT-RN continua sendo obrigatório, mesmo por quem já se vacinou. Agora você confere uma entrevista com a desembargadora Zuila Dutra. Nós falamos sobre a campanha Criança Vacinada, realizada pelo TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e também do Amapá, e que é apoiada pelo TRT-RN. Seja bem-vinda ao programa Justiça e Trabalho. A senhora que é desembargadora integrante da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região, não é isso? A gente gostaria hoje de conversar sobre o tema da imunização das crianças contra a Covid-19. A gente sabe que é um tema que está aí em debate desde dezembro, né? Nós sabemos que o TRT da 8ª Região lançou uma campanha de mobilização em defesa da vacinação das crianças contra a Covid-19. Qual é a motivação, né, que surgiu para essa campanha, né, que se chama Minha Criança Vacinada? Isso. A ideia da campanha surgiu quando algumas pessoas influentes da sociedade brasileira começaram a se manifestar contra a vacinação de crianças, sendo que o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, prescreve ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A Anvisa declarou que a vacina infantil contra a Covid-19 não é experimental, mas é um imunizante registrado e seguro para proteger as crianças de 5 a 11 anos de idade.
E teve ainda uma importante declaração da Sociedade Brasileira de Pediatria, revelando que os estudos realizados apontam a eficácia e a segurança da vacina infantil como medida fundamental para reduzir as formas graves da Covid-19. Isso foi suficiente para criarmos a campanha Minha Criança Vacinada. E aí, quais ações estão sendo desenvolvidas, né, para essa campanha e por quais meios, doutora? Bom, a campanha objetiva contribuir para esclarecer os pais e responsáveis sobre a importância da vacina na proteção de crianças diante dessa pandemia que tem provocado tantas tristezas, angústias e mortes. Vem sendo desenvolvida pelas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, por meio de postagem de mensagens, cards e vídeos gravados por profissionais de saúde, instituições, magistrados, advogados, artistas, cantores, pais, professores e pessoas envolvidas na proteção da infância. Essa campanha iniciou quando e vai durar quanto tempo exatamente? Bom, ela teve início há 2 semanas e deve prosseguir até que seja oficialmente anunciado o fim da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, o que nós esperamos que ocorra o mais breve possível. Como é que está a adesão à campanha, né? Seja por parte da sociedade ou entidades, incluindo o TRT? Quais são, né, as entidades que já abraçaram a campanha junto com o TRT da 8ª Região? Olha, foi com muita alegria que nós soubemos da adesão do TRT do Rio Grande do Norte e também do interesse do TRT de Alagoas. A campanha conta com a adesão de diversas instituições. Temos convicção de que vacinas salvam vidas. Por isso, nós queremos todas as crianças vacinadas. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem do Papa Francisco, que ele diz que a criança é um sinal de vida, sinal de esperança. Se a sociedade melhora, se a sociedade protege as suas crianças, essa sociedade será muito melhor no futuro. Tá, joia. Muito obrigado, doutora Zuila Dutra, desembargadora integrante da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região, pela entrevista. Nós agradecemos, viu? E muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer mais uma vez a sociedade sobre este problema e quero parabenizar o TRT do Rio Grande do Norte por essa iniciativa, pela adesão e pelo trabalho que vocês têm feito por meio da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT do Rio Grande do Norte. Parabéns a todos os envolvidos. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima edição.